Você já teve aquela sensação de que alguma coisa dentro de você tentou te avisar sobre um perigo e por algum motivo você resolveu ouvir? Se eu te dissesse que existe um amigo invisível caminhando do seu ladinho nesse exato momento, você acreditaria? Um companheiro enviado por Deus para proteger você, orientar suas decisões e até mesmo livrá-lo de todas as situações que poderiam mudar a sua vida para sempre. Mas existe um problema. A maioria das pessoas nunca percebe quando esse amigo está tentando falar alguma coisa. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem perdidas, angustiadas e sem direção. Hoje, você vai entender como reconhecer os sinais do seu anjo da guarda e como silenciar a mente para que você tenha a chave, tenha a chance de ouvir a voz desse guardião que Deus colocou ali do seu ladinho. Fica aqui comigo até o final, porque eu vou compartilhar um testemunho impressionante que aconteceu comigo, que mostra como uma única mensagem recebida no momento certo, na hora certa, pode salvar a sua vida. Ao longo dos caminhos da vida, existe um amigo invisível que nos acompanha. Desde o momento em que chegamos a esse mundo, Deus designa um espírito protetor para caminhar do nosso lado. Muitos o chamam de anjo da guarda, de anjo protetor, outros já conhecem como mentor espiritual. Mas independentemente do nome, a sua missão é sempre a mesma, é aconselhar, é proteger, inspirar e ajudar a sua jornada aqui na Terra. Nos momentos de tristeza, ele sempre está presente. Nas horas de dúvida, ele permanece sempre ao nosso lado. E até mesmo nos momentos de alegria, de vitória, quando sorrimos felizes, quando a gente conquista alguma coisa, sim, esse mensageiro divino continua ali, em silêncio, e sempre com gratidão a Deus. Mas aqui está algo que poucas pessoas compreendem. É que o anjo da guarda, ele não veio para viver a sua vida por você. Ele não toma decisões no seu lugar. Ele não elimina todos os obstáculos do seu caminho, porque Deus nos concedeu algo extremamente valioso, que é o livre-arbítrio. A nossa evolução moral e espiritual é uma tarefa totalmente pessoal e ela é intransferível. O anjo, ele apenas não, né? Já faz muito. Ele te orienta, ele continua sendo o nosso anjo. E talvez você esteja pensando, se meu anjo realmente está comigo, por que eu não o escuto? E a resposta é bem simples. Porque o mundo, ele anda barulhento demais. A gente vive correndo, a trabalho, a estudo, pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E estamos sempre preocupados com o amanhã, presos no passado, o que aconteceu, o que não deu para resolver, ou distraídos com as exigências da vida, né? Com trabalho, muita internet, muitas mensagens. E em meio a tanto barulho, na nossa mente mesmo, fica quase que impossível ouvir a voz suave que fala diretamente na nossa alma, no nosso coração. A comunicação do anjo da guarda raramente acontece por palavras audíveis. Na grande maioria das vezes, que é certo, ela se manifesta pela intuição. Aquele pressentimento que vem de repente, aquela sensação que a gente não consegue nem explicar. Aquela ideia que simplesmente surge do nada e você fala assim, como eu nunca tinha pensado nisso. Já não aconteceu isso com você? Aquele alerta interior que insiste em chamar a sua atenção. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu vou te contar. Teve uma vez que eu estava no carro com a minha filha, na estrada, ela já é adulta, e eu estava dirigindo tranquilamente, pela faixa da esquerda. Na esquerda tinha duas faixas, e ao meu lado, na faixa eu estava duas faixas, eu na esquerda e na faixa da direita seguia um caminhão paralelamente comigo. No sentido contrário da pista, também vinham dois caminhões, eram também duas faixas. Um estava atrás do outro. E tudo parecia normal, mas então aconteceu algo que eu jamais esqueci.
Enquanto eu estava conversando ali distraída com a minha filha, eu ouvi uma voz muito forte dentro da minha mente, extremamente forte e clara, e parecia que alguém estava ali naquele momento falando comigo, interrompendo aquela conversa. E a voz dizia assim: cuidado com esses caminhões que estão vindo. Até então estava um atrás do outro, tinha 2 faixas aqui, 2 aqui. Então, aquilo não foi um pensamento comum, foi um alerta, uma certeza. Aquilo foi tão intenso que eu nem pensei, eu comecei a obedecer aquela voz. Então, eu olhei rapidamente no meu retrovisor ali do meio, percebi que não tinha nenhum carro atrás de mim. Eu reduzi drasticamente a velocidade e eu me preparei para ficar atrás do caminhão que estava emparelhado comigo do meu lado direito. Eu entrei atrás dele, foi tudo muito rápido. Tudo aconteceu em questão de segundos. Ao mesmo tempo que eu olhei no retrovisor, eu reduzi e entrei atrás do caminhão que estava à minha direita, aí me veio aquele choque. Eu falei, não é possível. Um dos caminhões que estava vindo de lá para cá, como eu te falei, um atrás do outro, ele saiu de trás do outro, aí ele resolveu ultrapassar o veículo que estava na frente dele, e naquele mesmo instante ele invadiu mais da metade da minha pista, da faixa que eu estava. Então, ou seja, se isso tivesse acontecido comigo ali, eu teria batido no caminhão do lado, ou ele batido em mim, que era o mais provável. E tudo assim, foi muito rápido, muito veloz. Se eu tivesse permanecido ali, teria acontecido um acidente, certamente. E se eu não tivesse feito nada? E se eu não tivesse ouvido aquela voz? Porque tudo aconteceu muito rápido e ao mesmo tempo. Eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas, graças a Deus, aquele aviso, ele foi recebido segundos antes. Eu consegui evitar uma situação que poderia ter terminado em tragédia. Minha filha tomou um susto também. Muitos podem chamar isso de coincidência. Aliás, na hora ela falou assim: nossa, mãe, você viu o que aconteceu? Eu falei, vi, mas eu estava preparada, porque o meu anjo da guarda me avisou. E eu tenho certeza que o seu anjo da guarda também te protege. E talvez você também já tenha vivido alguma coisa parecida com essa que eu vivi. Talvez aquela mudança até repentina de planos, talvez aquele atraso que parecia que seria um grande problema para você. Talvez aquela sensação que fez você desistir de fazer alguma coisa que pudesse te colocar em risco. Quantas vezes Deus, ele já tentou falar com a gente através de seus mensageiros e nós simplesmente ignoramos. Por isso que a gente precisa aprender a silenciar. Se aconteceu alguma coisa parecida com você, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Então é assim, a gente precisa reservar momentos de oração, momentos de reflexão, momentos em que a nossa alma possa respirar, a nossa mente possa silenciar de tudo isso que a gente vive aqui na Terra. Porque é nesse silêncio que a gente vai perceber que o mundo está tentando te esconder. O Espírito Protetor, ele nos ouve quando choramos em silêncio, quando a gente chora ali escondidinho, em segredo, por dentro às vezes, sem derrubar uma lágrima. Quando a gente fala sozinho, quando a gente lamenta as nossas falhas, ele está ouvindo. Quando confessamos as nossas fraquezas, há palavras que ninguém mais ouve, mas Deus está escutando através do seu anjo da guarda, desse mensageiro tão especial. E permite que o nosso amigo espiritual também os ouça. Ou seja, o anjo da guarda está ouvindo você e está ouvindo Deus, as orientações de Deus. Por que ele pode fazer por você? Por isso, nunca pensa que você está sozinho. Mesmo naqueles dias mais difíceis, existe alguém que está torcendo por você, alguém que está te inspirando, está te desejando coisas boas, está fazendo você seguir em frente. Alguém que está intercedendo silenciosamente para que você encontre o caminho do bem, do amor, da paz. E a palavra de Deus confirma essa verdade. Se você for ver na Bíblia, lá no Salmo 91, versículo 11, está escrito assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos, para que te guardem todos os teus caminhos. Que promessa maravilhosa! Deus apenas não nos criou,
Ele também providenciou uma proteção divina para a nossa caminhada. Agora, eu quero saber de você. Se você já viveu essa experiência, se você já sentiu a proteção do seu anjo da guarda protetor, conta aqui o seu testemunho para a gente poder conversar a respeito disso. A sua história pode fortalecer a fé de muita gente que precisa de esperança nesse exato momento. E se você acredita que Deus envia seus anjos para cuidar da gente, escreva amém nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para poder continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé e que aproximem você de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, a sua família, seus caminhos, e que seu anjo da guarda continue guiando cada passo da sua jornada. Eu te vejo no próximo vídeo.